Muito bem, muito bem. Estamos iniciando mais um podcast Fala Galvão. É sempre uma alegria e uma satisfação poder contar com o seu prestígio e com a sua audiência. Lembrando que o Fala Galvão podcast é um oferecimento da Casa Terapêutica Santo Agostinho, ONG João de Barro, Mais Vida e também o Estúdio Tangerina, um estúdio com sabor criativo. E é muito legal poder contar com cada um de vocês. Lembrando que você pode acessar o nosso canal pelo YouTube, José Galvão e Tu. Todas as quartas-feiras, às 19h30, tem Fala Galvão, podcast e Tu, tá bom? Nos acompanhe. Hoje nós temos aqui recebendo, né, o meu amigo, já de muitos anos, o Raimundo Huck Santos de Souza, que carinhosamente é conhecido como Huck, né? Que é cinegrafista, que é cartunista. Falou, fale primeiro cartunista. Cartunista, cinegrafista, e que nós vamos estar batendo um papo hoje, contando um pouquinho da tua trajetória, né, Huck? É isso aí. Em primeiro lugar, né, eu estava aqui preparando aqui a entrevista, o Huck não é um nome de nascença. Não, ele veio depois, né? E eu vou, assim, contar a história como surgiu, né? Tá. Na terceira série, no meu primeiro dia de aula, como ninguém me conhecia, então, antes da chegada da professora, eu comecei a desenhar, né? O personagem, o Huck, né? Isso que eu com gostava quantos muito. anos? Com 12 para 13 anos. 12 anos. E aí eu comecei a desenhar no meu caderno o Huck, e aí a garotada começou a ficar em volta vendo eu desenhar. Aí, nesse momento, entrou a professora. Aí ela perguntou o que estava acontecendo, né? Tava um tumulto no fundo da sala de aula. Aí um engraçadinho falou assim, é o Huck, professora. Ela olhou para mim e falou assim, Huck, vamos parar que vai começar a aula. Olha só! E aí, ninguém me conhecia, né? E aí a garotada começou Começou a a chamar de Huck. Na hora do recreio, todo mundo apontando lá, a garotada, olha o Huck, olha o Huck. E riu. E Olha ficou, só. eu fiquei Huck. E quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com... O Huck, você é natural do Do Maranhão. Maranhão, de Coelho Neto, Maranhão. Olha só. Mesma cidade do Galvão Santana, né? Tá. Mandar um abraço aqui pro meu querido amigo, né? Isso, Locutor esportivo, Galvão grande amigo Santana. Galvão. Também uma É isso pessoa aí. muito querida, né? Com certeza. Aqui em Itu, e tu hoje está lá no Maranhão. É isso aí. E daí, aos 13 anos, você viu que já tinha esse talento, né, pro desenho. Na verdade foi antes, né? É. Desde acho que os 7, 8 anos eu comecei a desenhar, né? Tá. Rabiscando as paredes de casa, o chão. E aí eu fui descobrindo as histórias em quadrinhos, né? Isso me influenciou bastante. E eu comecei a desenhar por influência de um vizinho, né? Tá. Um amigo meu chamado Valdeci, que quando eu cheguei na cidade, a primeira pessoa que eu fiz amizade foi com ele, que ele morava do lado. Quando eu entrei na casa dele, eu vi vários pôsteres que ele desenhava de super-herói, né, de personagem de quadrinhos. E aí eu já fiquei maravilhado com aquilo. Aí eu comecei a ver as histórias em quadrinhos, né, que ele me emprestava. Comecei a copiar, a desenhar, e assim eu comecei, né? E depois, com uns 18 anos, mais ou menos, eu descobri o desenho de humor. Ziraldo, né? O Paulo Caruso, o Enfio, o Angeli. Tá. Então essas pessoas me influenciaram muito. E eu achei muito bacana aquela sátira, aquela crítica. E eu resolvi seguir por esse caminho. Eles só faziam as charges e as tirinhas dos principais jornais do país, né? Sim. Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, né? Sim. E eles foram eles que te influenciou. Sim, eles foram os que mais me influenciaram, né? Ziraldo, esses que eu falei, né? O Caruso, os irmãos Caruso, né? Que tem o Paulo e o Chico, o Angeli, o Laerte, né? O Glauco também, todos geniais, e cada um no seu estilo. E também tem um outro desenhista, que é o Mendes, que me influenciou na caricatura, né? Eu comecei a fazer caricatura quando eu ganhei um livro do Mendes,
que é um cartunista cearense, que foi muito famoso, né, no Brasil, lá nos anos 30, 40, 50. E ele deixou um livro, né, ensinando as pessoas a fazer caricaturas. E eu tive o prazer de ter esse livro nas mãos, de ganhar esse livro. E aí me influenciou também. E eu via os desenhos do Paulo Caruso na revista Isto É. Tá. Isso também eu copiava, né? Isso também me influenciou bastante. Legal, mas só para a gente retomar a história, 7 anos você já desenhava, demonstrava aí já o seu talento. Aos 13 anos te apelidaram de Hulk. Sim. Na escola. E daí, como que foi a caminhada aqui, saindo do Maranhão para cá? Então, aí quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com desenho, eu comecei a assinar Hulk, mas eu assinava diferente da grafia do personagem, né? Tá. De quadrinhos. Eu assinava R-U-K, para não ficar igual. E fiquei assim, um bom tempo. Eu trabalhei em Manaus, no jornal Amazonas em Tempo. Depois trabalhei em Teresina, no jornal Diário do Povo. Depois morei em Curitiba, trabalhei na editora Arco-Íris, ilustrando livros didáticos, sempre assinando Hulk. E em 2096 eu cheguei em Itu. Já com uma experiência expressiva. Em vários lugares. Aí eu fui no Periscópio e eles me contrataram para ficar desenhando e também escrevendo, né? Aqui eu também tenho uma experiência como jornalista. Como jornalista. Né? Fiquei 5 anos escrevendo. Mas não deixou de fazer no Periscópio as suas tirinhas? Não, fazia toda semana. Caricaturas, fazia charges, né? Até hoje você faz o Jornal Federação, né? Faço, até hoje. Você que... Sim, em 2009, eles me convidaram para fazer uma caricatura toda semana e estou lá desde então. Legal. Talvez você não lembre, mas se você for no meu gabinete, lá na Câmara de Vereadores, eu tenho uma caricatura sua. Tem, que na verdade que você fez de mim, né? Sei. Que tá lá. É bacana. Legal. E tem uma aqui, né? Também. Tem. Xícara, essa aqui. É isso aí. Então, só continuando, aí quando eu cheguei em Itu, aí eu conheci minha atual esposa, ela é advogada, a doutora Gilda. Mandar um abraço aqui para a doutora Gilda, esposa do Hulk, né? Que é também uma pessoa assim querida, atuante, né? Como advogada, e cumprimentá-la também, porque esse mês é o dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher. Então, na pessoa da doutora Gilda, esposa do Hulk, cumprimentar todas as mulheres ituanas. E aí eu falei com ela que queria acrescentar, né, meu nome artístico no nome. E aí ela entrou com uma retificação de nome, com uma ação, né, de retificação de nome. E depois de alguns meses, aí... Então, hoje é Raimundo Hulk Santos Souza. Legal, incluiu o Hulk. Isso, tiramos outro certidão de nascimento. Olha só. E ficou. E era um nome artístico que incluiu realmente o nome. Sim, agora. E assim nasceu o Hulk. Poxa vida, que legal. Ô Hulk, você trabalhou no Periscópio, Federação, e eu não podia deixar de citar também o jornal Folha da Cidade, né? Sim. Que você também fazia as suas tirinhas lá. Sim. Né? Eu fiquei 2 anos e meio no Periscópio, depois fui para Folha da Cidade, né? Na primeira fase da Folha da Cidade. Na primeira fase, que era o... Como que chama? Você lembrava lá o diretor? O Miranda. Miranda, grande abraço pro Miranda, é verdade. Depois veio o Carlinhos Borini. Carlinhos Borini, é verdade. Que assumiu no lugar dele. Aí acho que teve uma pausa no jornal, né? E no começo dos anos 2000, você assumiu, né, o jornal, né? Na verdade, a Diana, né? Nós, Diana, né? Sim. A Diana. E eu voltei, né? Voltei a colaborar, fiquei alguns anos lá. E depois disso depois veio o Cruzeiro, né? O Cruzeiro do Sul. Aliás, quando eu saí da primeira fase da Folha da Cidade, eu fiquei 1 ano e 2 meses no Cruzeiro do Sul, fazendo uma charge todos os dias. E eu acho que nesse período me ajudou a criar um estilo que eu tenho hoje, né? Que me identifica mais. Porque quando você tem que fazer um desenho todo dia, você tem que desenhar mais rápido e aí você acaba criando ali uma identidade no traço, e foi nessa época que eu defini o meu traço, né? Aí depois voltei para a Folha da Cidade, e em 2009 eu comecei o projeto das caricaturas na Federação, que eu
Que ano que Eu foi com que iniciou lá? 2009. 2009. 2009. Puxa vida, já faz um tempinho, hein? Pois é. Eu não Toda imaginei semana que fosse... haja pessoa ilustre em tu para Pois você fazer caricatura. Sim. E o pessoal tem gostado bastante, né? Isso repercute bem. Sim, sempre na capa da federação, né? Algumas pessoas me Aproveitar e ligam. mandar aqui um abraço muito especial para o Tadeu Italiani, né? Em nome Grande dele, que é o Tadeu. jornalista, né? E na pessoa dele, cumprimentar toda a diretoria lá do Jornal A Federação. Jornal católico, o jornal centenário da nossa cidade. Faz parte da história da Faz, imprensa com de Itu, certeza, né? sem dúvida. E é um trabalho muito bacana. As pessoas, né, sempre comentam, né, das caricaturas. Algumas que são homenageadas lá me ligam para agradecer. Tem uma pessoa que falou que o filho dela coleciona todos os desenhos, recorta. Outros que falam que a primeira coisa que vem no jornal é a caricatura, né? Então, esse reconhecimento do público, né, dos leitores, é que motiva a gente a seguir, né, esse trabalho. Né? E além de É cartunista, gratificante. você também é cinegrafista. Nós já vamos voltar de novo aí para falar um pouquinho do seu trabalho, Sim, mas claro. você também é cinegrafista. Sou cinegrafista, né? E também essa profissão surgiu depois, aqui, né? Mas surgiu depois, com a TV aqui com a de TV Itu, aqui em Itu. com a TV Convenção. A TV Convenção, Olha na só. época do seu Olimar Pires de Olimar Almeida, Pires né? de Almeida. Então, e a TV Grande Convenção, precursor, né, da TV sim, Convenção e da Rádio Convenção, né? e foi uma escola para muita gente, né? É muita verdade. gente começou aqui sem faculdade, deu os primeiros passos aqui, como é o meu caso, né? Cinegrafista. Foi 2002, eu tinha saído, não estava mais em nenhum jornal, e aí eu já tinha uma experiência já como fotógrafo, porque no Periscópio eu também comecei a fotografar, né? Tá. E eu cobria a parte de esportes, aí eu comecei a ler mais e estudar sobre fotografia para me aprimorar. Comprei equipamento, e aí o pessoal da TV, eu tinha alguns amigos lá que sabiam que eu fotografava e me convidaram para ir trabalhar como cinegrafista. Eu falei, eu não tenho experiência. Eu falei, mas com o tempo aí você pega, porque é parecido com fotografia, né? Só que imagem e movimento. E aí eu comecei, depois de um mês eu saía com o repórter e o cinegrafista, né? Tá. E eu saía junto para observar, fazer algumas imagens. Depois de um mês eu comecei a pegar o jeito e fiquei lá. Fiquei 1 ano. Depois eu saí para fazer um curso profissionalizante no Senac. Fui para São Paulo, fiquei lá 6 meses. Já voltei, já com certificado de cinegrafista profissional, e fiz aqui voltei a trabalhar na TV Convenção, no programa do Oliveira Júnior. Fiquei lá quase 2 anos. E depois eu voltei, o grupo Periscópio assumiu a TV, eu voltei com eles, né? TV Convenção. Perfeito. E em 2011 eu comecei a fazer a Fazenda, né? O reality show lá da Record. A Fazenda. Então me chamaram lá e gostaram do meu trabalho, que eu fiquei lá 8 temporadas. 8 temporadas na Fazenda? Na Fazenda. Poxa vida, hein? Acho que você tinha algum valor, hein? Eu acho que o pessoal gostava Legal. do meu trabalho, né? Muito bom. E a gente vai... É necessidade, né? O bom é você morar no interior, porque você tem bastante oportunidade que não teria em outro lugar, numa cidade grande, por exemplo, né? E hoje você, além de cartunista, você também é cinegrafista na Band. Como que é essa experiência de trabalhar na Rede Bandeirantes? É muito bom, né? Que a Band é uma TV que dá liberdade, né? Pra gente trabalhar da maneira que achar melhor, né? Porque a gente que trabalha com imagem tem que ter essa liberdade criativa, né? De escolher o melhor lugar, enquadramento, trabalhar a luz. Então, e na CNN, eu também fiquei 3 anos antes de vir para a Band. CNN. Eu trabalhei 3 anos na CNN também. Eles eram muito exigentes com relação à fotografia, né? Tá. Enquadramento. Como eu tinha uma experiência já com fotografia e com arte, né? Como eu estudei arte clássica, né? Composição, luz, então isso me ajudou bastante quando eu passei a trabalhar com TV, né? E eu sempre... O pessoal sempre gostou do meu trabalho, né? Na TV. Então, como eu decidi
entrar na TV, então eu pensei, poxa, eu vou então me aprimorar, estudar para fazer o melhor, né? Eu acho que você tem que dar sempre o melhor de você em qualquer área, né? Eu me considero, em primeiro lugar, um cinegrafista, mas quando eu resolvi entrar para a área de TV, eu também procurei fazer sempre o melhor, né? Perfeito. Então, por isso Ô, que... Hulk, e hoje lá na Bandeirantes, na Rede Bandeirantes, você como cinegrafista, você acompanha, por exemplo, o pessoal do jornalismo, porque o jornalismo da Band, inclusive, é uma referência, né? O jornalismo é muito forte, né? Tem uma imagem assim, né? Um trabalho, uma prestação de serviço muito forte na área do jornalismo. Você acompanha também as matérias? Como que é? Como que é o seu trabalho hoje? Então, só que eu estou na Band Campinas, né? Campinas, tá. Então, eles têm uma equipe fixa em Sorocaba. Perfeito. E o Que nosso são os trabalho, regionais, né? sim, Jornais... então a gente cobre a região aqui, Tá. Sorocaba e toda a cidade da região. Para os jornais regionais da Band. Pro jornal de Campinas, os jornais de Campinas, Tá. e às vezes para o Brasil Gente. Tá. Às vezes eles pedem que a gente Perfeito. cubra para o Brasil Gente, lá para o Datena. Datena. Né? Para o Datena. Então já fizemos isso várias vezes. E, como você falou, né? A Band é uma referência, né? No que diz respeito a jornalismo, né? Ele tem um trabalho muito sério. E tem sido uma experiência muito boa. Agora, Hulk, voltando ao Hulk cartunista, né? As tirinhas, a charge, ela sempre vem carregada, né, com uma crítica na questão social, política, né? E é uma característica do cartunista de realmente confrontar, de poder, através do desenho, denunciar às vezes injustiças, enfim. Qual que é a essência quando você está fazendo uma charge lá? Então, a essência do desenho de humor é isso que você falou, né? Você sempre ter um olhar crítico sobre o que está acontecendo no mundo, né? Essa questão social, a guerra, né? A fome. E eu acho que o cartunista ele tem um dever de trazer isso à tona, né? Colocar o dedo na ferida mesmo, de forma crítica, para abrir os olhos, né? Dos governantes, né? Das pessoas, para que a gente mude isso aí, né? Tente fazer um mundo cada vez melhor. E eu acho que o desenho de humor, a charge política tem um papel muito importante nisso, né? Assim como o jornalista, né? E outros profissionais também. E você, como cartunista, já teve algumas experiências de repúdio, de algumas pessoas ou alguns políticos ligaram, pô, não gostei disso, o que você está pensando? Ou tipo uma coisa tipo assim? Então, quando eu fazia charge para os jornais daqui, né, que era uma coisa mais local, eu já cheguei a receber ligação assim, de ameaça, de reclamação, até me xingando, né? Como quando você mexe com uma política local, você corre o risco, né? Mas como eu abordo muito temas nacionais, né, e temas internacionais, universais, então eu não tenho mais esse problema. Nos últimos anos, quando eu estava postando algumas coisas no Facebook relacionadas à política, né, então recebi alguns comentários, né, de amigos meus amigos de Facebook, né, que às vezes não gostavam de uma ideia, e aí já partiam mais para ignorância, né, um pouco agressivos, e eu resolvi até tirar um pé um pouco das redes sociais. Eu tô postando pouca coisa, então, antes eu era mais ativo, então eu estou focado mais no meu trabalho de TV e em trabalhos para concursos, para fora, né, para competições. Eu colaboro com um site da Holanda, Cartoon Movement, que sempre que eu posso eu colaboro, mando uma charge para eles. Então, e lá são os temas que estão em destaque no mundo, né? Certo. Agora meio ambiente, conflitos, principalmente conflitos, né, internacionais, guerra. Então, agora, você acha, Hulk, que ser um cartunista é um sinônimo de irreverência? Olha, eu acho que sim, né? Muita gente gosta do meu trabalho, né? Admira meu trabalho, reconhece. Isso é
é importante, né? A gente se sente motivado, né? Legal. A seguir firme, apesar de algumas adversidades. Hoje é difícil viver só de desenho de humor, né? É, Antigamente, que o tempo vai mudando, né? Com a vinda das redes sociais, da internet, né? Então os jornais aos poucos foram perdendo espaço, morrendo. né? É. E quando a crise chega, o primeiro que é dispensado é o cartunista, né? É. Então hoje a maioria dos cartunistas, muitos inclusive foram referências para mim e estão fora do mercado. É, Né? tem que Uns ter já um se plano B, né? aposentaram. Sim. Hoje em dia tem que ter um plano B. Então, Mas vamos falar da parte boa, sim. né? Vamos falar da parte boa, porque tem muita coisa para a Com gente certeza. compartilhar aqui com o público do nosso canal, porque você, inclusive, foi premiado no Salão de Humor, Salão Internacional do Humor. Queria que você contasse, acho que nessa época, salvo o melhor juízo, você estava no Jornal Folha, que eu lembro que a gente parabenizou você, ou não? Ou eu tô? Então, na época da Folha, Eu sei que você recebeu uma premiação. sim, eu fui, acho que 2003. Isso. Foi em Piracicaba que eu recebi. Ah, é verdade. Eu fui premiado lá, com segundo lugar em Cartoon. E em 2004 eu recebi também alguns prêmios. 2004, 2005, eu fui premiado em alguns salões aí. Ao todo eu tenho cerca de uns 55 prêmios. E Eu o tenho Salão do prêmios e Humor menções Internacional honrosas. também foi uma premiação importante. Sim, o de Piracicaba é uma referência, Tá. assim, mundialmente, né, falando, é um dos salões mais importantes. Certo. Então, e mais difíceis também, né? E eu já fui premiado 4 vezes lá. Legal. Depois de 2003, aí teve 2009, aí 2014, aí 2018. E você trouxe aqui algumas premiações suas. Eu trouxe 2 troféus. Esses né? 2 troféus. Tenho vários lá em casa, Tá. mas eu trouxe 2. Dos Esse- mais importantes. tá. Esse aqui foi um prêmio na Turquia. Na num concurso Turquia? chamado Aydin Dogan. Legal. Você Ele foi é- lá receber? Fui. Olha que É legal, hein? considerado o Oscar do Cartoon, né? Poxa Eu fui vida, o terceiro parabéns. colocado. Terceiro colocado. Terceiro colocado. Eu acho que na história são, acho que 3 cartunistas brasileiros chegaram entre os 3 primeiros, né? E eu sou um deles. O outro foi o Cal Gomes, da Bahia, e o Dálcio Machado, de Campinas. Tá. E eu. Então, e esse aqui é o de Piracicaba. É o prêmio que eu ganhei em tiras, história em quadrinhos. Tá. Inclusive, esse mesmo trabalho Esse Piracicaba é do Salão do Humor também? é do Salão É. de Humor de Piracicaba. De Piracicaba. E no ano seguinte, esse cartoon foi premiado o mesmo cartoon na ONU, com segundo lugar, Olha só. que é um prêmio que a ONU dava. Esse prêmio eu acho que não existe mais, mas ele dava para os destaques do ano. As Perfeito. melhores charges políticas que tratavam principalmente da questão de direitos humanos, né? Tá. de paz. Legal. Então eu fiquei em segundo. Muito bom. E esses livros que você trouxe para compartilhar conosco? Esses aqui são alguns livros dos concursos dos quais eu já participei, né? Esse é o da Turquia, que eu falei, é o mesmo legal. concurso, né? Foi com essa charge ou não? Não, esse aqui tem uma outra charge premiada. Ah, tá. Vou mostrar rapidamente. Não, legal. Tem uma outra charge aqui que eu fiz. É um outro trabalho premiado. Então, isso aqui é de 2016, que é esse Tá. aqui, né? Fala sobre terrorismo. E no mesmo ano, uns 2, 3 meses antes, tinha acontecido um atentado na Turquia, né? Foi até Tá. uma triste coincidência, né? Que essa charge fala do perigo do terrorista, que eles agem em silêncio, você nunca sabe Sim. a hora que ele pode agir, né? Atacar. Então, mostra aqui uma reunião de generais e pedindo silêncio, né, em cima, e na verdade tem um terrorista aqui, eles não fazem ideia, né, de que o perigo está tão perto. É. Então a crítica é essa, e foi premiado, né? E aqui, esse outro catálogo é um prêmio muito importante na Europa, que é prêmios para cartoons publicados em jornais, né, na imprensa, jornais, revistas. E eu já participei várias vezes. Esse aqui é um deles. Nunca fui premiado, mas eu participo todos os anos. Eu sou selecionado, né?
que eles são muito rigorosos também. Então, não é todo mundo que manda e que entra, né? Eles têm um limite, né? Tá. São, acho que 300 trabalhos. Eles recebem 1.000, 2.000 trabalhos, né? E quem é premiado recebe o catálogo. Perfeito. E esse aqui é um livro em comemoração aos 90 anos do Ziraldo. Do Ziraldo. Do Ziraldo, Grande que é Ziraldo. uma das minhas referências, né? É. E eu fui convidado a participar do livro contando uma história, né? Tá. Eles convidaram alguns cartunistas e alguns escritores, jornalistas que tinham história com o Ziraldo. Porque em 2002 eu comecei a colaborar com o Pasquim 21, Tá. que era o Ziraldo, né? Que voltou, né? Que ressuscitou o jornal. Porque teve o Pasquim, o primeiro, né? Dos anos 70, 80, Tá. que fez resistência, que fazia resistência à ditadura militar. E aí ele parou e o Ziraldo voltou com uma outra versão, né? E eu fiz parte da equipe por 3 anos com ele. E eu tive alguns encontros com ele. Ele falou, inclusive, gostava muito do meu trabalho. E tem até eu vou contar uma história aqui rapidinho com ele. Quando eu fiz uma charge sobre acho que a política americana, né, sobre um desenho crítico aos Estados Unidos, e ele gostou tanto do desenho que imediatamente a secretária dele me ligou. Aí falou assim, Huck, o Ziraldo acabou de ver sua charge aqui e ele adorou, ele quer fazer um pôster, ele quer fazer uma coisa diferente, quer fazer um pôster no jornal. E era aquele jornal standard, né, aquele grande. Aí na semana seguinte saiu o meu cartoon lá em forma de pôster. Olha só. E aí ele inaugurou uma sessão no jornal. Toda semana tinha um cartoon que virava pôster. A partir desse meu desenho, ele criou uma sessão. Ele criou uma sessão. E aí, alguns meses depois, ele foi homenageado na escola Nenê da Vila Matilde. Ele foi tema da escola. E aí eles convidaram os amigos colaboradores do Pasquim. E eu fui um deles. Que legal. Aí eu cheguei lá, e aí eu encontrei o primeiro que eu vi foi o Zélio, o irmão dele. Aí eu me apresentei, que eles não me conheciam pessoalmente. Aí o Zélio falou assim, Huck, vem cá, então eu vou te apresentar uma pessoa. Aí ele me conduziu, aí ele abriu a porta de um salão, estava cheio de gente, o Ziraldo, assim, estava no púlpito, falando, né? Aí estava o Paulo Caruso, outros cartunistas, estava o Agnaldo Timóteo, e muitos amigos do Ziraldo lá, e ele falando. Aí o Zélio, o irmão dele, que era o editor do Pasquim, né? Foi abrindo o caminho, aí tocou assim no Ziraldo. Ziraldo, sabe quem é esse aqui? Aí o Ziraldo olhou para mim assim e falou, não, quem é esse aí? Pô, esse aí é o Huck, cara. O Huck, aí ele pegou na minha mão e me puxou, né, para onde ele estava, assim. Aí ele me beijou no rosto, assim, aí falou, pô, você é o Huck. Aí ele falou para a multidão assim, olha, esse aqui é o único cartunista do mundo que publica charge em página inteira no Pasquim, é esse aqui. Aí ele me abraçou, me deu mais um beijo no rosto. Que legal. E eu desci, né? Que reconhecimento, hein? Pois é, nem fale, né? Eu, quando era garoto, né, ficava vendo as histórias dele, né, as ilustrações, os livros, Menino Maluquinho, né? E eu ia na biblioteca da minha cidade para ver os trabalhos dele, né? E aí você tem um reconhecimento desse, né? Não tem a dúvida. E aqui tem uma história, né, que eu contei. Inclusive eu conto essa história, né? Aqui dentro do livro. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho. Esse livro é comemorativo ao Ziraldo. Os 90 anos dele. Olha só, que e legal. Aqui tem minha Huck, história, obrigado. essa história. Mestre Ziraldo. Olha só, que legal. E aí a foto, eu com ele conversando. Essa aqui foi no Nossa, Bar Brahma. Hã? Essa aqui foi no Bar Brahma quando eles comemoraram 1 ano de Pasquim. E eu fui convidado lá. E eu tive mais um encontro com ele. Então a mesma coisa. Eu cheguei lá, conversei com o Zélio. Aí o Ziraldo estava lá no palco, discussando, o Ziraldo, né? E aí o Zélio me levou lá de novo. Aí me chamou o Ziraldo. Ziraldo, olha, quem está aqui? Aí o Ziraldo desceu e a gente ficou conversando. Desceu do palco e a gente ficou conversando. E ele é assim, uma espécie de paizão, né? É um gigante do desenho, gerou, né, cara? Gerou uma amizade aí, né? Sim, muito grande. Uma vez ele me ligou também, né? Era umas 6 horas da tarde, 2003. Eu atendi, ele falou, Ziraldo. Eu falei, quem? Ziraldo, eu nem acreditei, né? Aí a gente ficou uns 10,
12 minutos conversando. Legal. Isso é uma das A grandes histórias, né, que demonstração tem, do velho. reconhecimento do seu trabalho, Sim, né? isso é muito, muito bom, né? Muito bom. Ô, Coisa que a gente Hulk, leva pro e resto da você vida. comentou a respeito aí do avanço da tecnologia, das redes sociais. Vocês, cartunistas, vocês também têm procurado aí se adaptar, né? Porque a gente vê aí, infelizmente, né, as editoras aí agonizando, como você disse, os próprios jornais impressos e tal. Então, vocês também têm procurado se reinventar? Sim, a gente tem que se reinventar, né? Porque senão você fica para trás, né? É, A gente tem que buscar outros caminhos, divulgar o trabalho, né, na internet, nas redes sociais. E isso ajuda a gente a vender trabalhos para editoras, né, para outras tá. publicações. Eu sou bastante procurado, né, para autorizar a publicação de cartoon, de desenho, para livros didáticos, né, às vezes para provas, né, concursos. O pessoal sempre procura para comprar, né, os cartoons. Aí esses cartoons são publicados nos livros, né, para interpretação de aluno. Então, Entendi. se fazer uma releitura, né? Então, isso Portanto, vocês ajuda. estão se reinventando Sim, também no mercado. É como eu isso aí. falei, né? A vida de cartunista não é fácil. E agora já está vindo a inteligência artificial, que já É, cria tudo. Então, é, quando a gente acha que não pode é piorar, verdade. aí Piora fica mais um difícil. pouquinho, Sim, né? agora hoje qualquer um pode criar qualquer coisa, É. né? Com inteligência artificial. É só dar o comando lá que você Ah, quer. mas com o talento Sim, de mas vocês, nada né? como já. O trabalho artesanal, né? Aquela coisa do traço, né? Que é Sim, peculiar do cartunista. Eu acho que nem a inteligência artificial vai não, poder ainda substituir. não consegue. Como tem aquela frase, né? Nada substitui o talento, né? É, E o cartunista, o artista de forma em geral, quando cria um trabalho ali manualmente, ele está colocando ali tudo dele, né? A é, personalidade, né? O estilo, a alma dele. E isso ninguém tira, né? Isso ninguém substitui. Então a arte original, feita à mão mesmo, isso ainda tem, não perdeu seu valor, né? E sempre vai ter, né? legal. Ô Hulk, nós separamos aqui algumas charges suas. Queria que Certo. você fosse assim, rapidamente pudesse estar comentando, né? Opa, Pra gente vamos lá. poder entender o espírito. Porque eu lembro, olha, eu lembro Uhum. que às vezes eu olhava uma charge, eu não sei se eu era limitado, eu olhava, eu tinha que. Demorava um pouco para eu entender o espírito. Mas depois que eu entendi, eu falei, caramba, que sacada, como que, né, É, que. mas acontece, às vezes É. até eu tenho dificuldade de Falei, poxa, interpretar, às é, vezes, o cartoon de outros é. colegas, né? Às vezes, Mas aí quando depois, você consegue captar a ideia, é maravilhoso, sim, né? Porque você e fala, aí, puxa vida, aqui, né? e a Como ideia que é pode? interessante, que às vezes ela surge do nada, né? É. Às vezes de um livro, de uma frase, de uma fotografia, né? E aí você tem que adaptar, né? Que às vezes nem sempre nasce pronta, né? E essa aí? Essa aí fala da vida sedentária, né? Hoje com o automóvel. E aí é muito assim confortável, né? Então muita gente acaba se acomodando, deixando de fazer atividade Deixa de física. fazer atividade física. E aí eu fiz uma referência ao paraíso, né? É. Eu fiz 2 ciclistas ali, né? Em forma. E a cobra A serpente com a. tentando convencê-los a Convencer mudar pro carro. Ali com o, a chave, né? o Adão e Eva do É, século XXI. sim. E aí eu fiz uma referência a isso, né? Legal. Foi para um concurso que o tema acho que É, era automóvel. que legal. E aí a questão da cultura, né? Que é importante, a leitura. Olha E aí só, eu o fiz um cara, combustível, né? quer dizer, a leitura é o combustível para o Legal. intelecto, para o cérebro. Muito bom. Isso aí é um dos trabalhos premiados. É? Foi premiado no salão Mediplan, lá do Piauí, que é um salão internacional, né? Tá. Realizado lá em Teresina. Hoje mudou o nome. Hoje mudou o nome, eu esqueci o nome do salão agora, Tá. né? Mas é o mesmo. Ele Perfeito. continua firme, né? Isso aí foi em 2012. 12. O tema era redes sociais. Legal. Com o tema redes sociais. Então foi conquistou o primeiro prêmio, né? Em cartoon. Legal. Isso aí o tema é Covid, né?
eu usei uma escultura famosa, né? Que tem lá na Europa, que chama O Vazio da Alma. É uma escultura que está num jardim. Essa é mais profunda, né? É, Essa eu já teria dificuldade para decifrar. é o Vazio da Alma. E eu acho que quem conhece a escultura, e eu acho que já... Tá. Então, aí eu fiz o vazio, né, em forma do Tá. vírus, né? Da Olha Covid, só. que Sim, causou muitas mortes, né? com E deixou certeza. um vazio na vida Um de vazio muita de gente. muita gente. Então, Muito bom. isso aí também fala de redes sociais, né? Que hoje as crianças, cada vez mais cedo, né, estão viciadas em celular, né? Isso é uma realidade, né? Aí a criancinha já está Até ali no na feto barriga, já já tá tá de querendo se olho. conectar. Já está de Meu olho no que Deus, a não mãe tá pode, lá, meu né? bem. Olha lá, ó. Calma. Então, Há tempo para todas as coisas. isso é a questão da falta d'água, né? Que Tá. que Pô, isso afeta tem o tudo a plano- ver com o Itu, hein? Sim. É. Mas é um problema que afeta o mundo inteiro, né? É, Então, e aí eu fiz em forma de cadáver lá tá. o desenho da água. Isso aí é uma reflexão sobre a vida, né? Que somos todos turistas, né? É. Estamos aqui de passagem, De passagem. Né? A vida é breve, aí fiz. Legal. Isso aí é a questão do tratamento. Eu não lembro qual era o tema, mas eu fiz uma cápsula de remédio. Cápsula de remédio. E saindo uma família, né? Dando um abraço, carinho para quem está precisando, né? Legal. Isso aí também é a questão do estudo, né? Da educação, você Tá. tem que investir. Então, que é uma coisa muito preciosa também. Eu fiz lá uma mãe carregando um balde d'água, né? Que a água também é muito importante para a vida, e a criancinha atrás com um balde cheio de livros, cadernos e lápis, né? Para ela é muito importante também. Isso aí também é um cartoon mais para reflexão, né? Que você falou, né? Que às vezes... É, Aí a gente cria, às vezes nós criamos nossas próprias barreiras. Barreiras. Né? Barreiras, nossos próprios muros. A gente tem que superar, né? perfeito. Derrubar gigantes. Isso. E às vezes está dentro da gente mesmo, É essa verdade. dificuldade. Isso aí veio em inglês. Eu fiz uma versão dela em português. Não sei por que veio em inglês, mas é um figurão, um político, né? Com um assessor dando um pão para uma criança faminta. E ele agradece, obrigado, senhor. Aí o assessor alerta ele, né? Falou, mas, Você não senhor, vota. esse aí não vota. Aí ele, devolve, né? Aí ele pega o pão de volta. Tá Que certo. céu. É, Então, esse aí é um cartoon que foi premiado, um dos mais recentes. Ele foi premiado, na verdade foi em 2022, com o tema guerra, né? que Nesse está muito concurso, atual nos dias de sim, hoje. Né? foi naquele concurso lá que eu ganhei com redes sociais, com o tema redes sociais. Lembrei é Humana Saúde agora, Tá. mudou o nome. E aí, 2 soldados prestes a se enfrentar, aí eles olham para cima, tá caindo uma bomba, explode, né, em forma de coração, de amor, né, que a gente precisa, né? Que a Perfeito. guerra é uma coisa insana que não leva a nada, só a mortes, né, com destruição. certeza. Isso aí é a questão do vício, né? Tá. Do cigarro, Que te afunda. tabagismo, né? É. Que também mata muita gente, É. e muita gente viciada, né? Não consegue sair, né? É. Então eu fiz um cigarro em forma de um poço fundo, uma pessoa lá dentro querendo sair, levantando a mão, pedindo ajuda. Também na questão da água. Da água. Isso é um trabalho premiado, foi premiado no É. Festival de Foz do Iguaçu, em 2003. E sobre a questão de você preservar, poupar água, né? Usar com inteligência, né? Para não faltar. É. Eu fiz uma referência à poupança, né? Legal. A questão das drogas também. Quando você consome droga, você está consumindo si mesmo, né? Sim. Então, ele está se destruindo. Isso aí é um trabalho que fala da violência contra a mulher, né? Foi um trabalho premiado lá no Salão de Humor de Pernambuco, um salão internacional. Então, uma mulher na polícia lá, reconhecendo o agressor, né? E eu fiz uma referência aos homens das cavernas, né? E que naquela época, dizem, segundo a história, era comum, né? O
o Homem da Caverna. Arrastar pelo cabelo. Primeiro bater na mulher, né? É. Com o tacape e arrastar. É uma visão meio caricata, engraçada. Aí, Mas muito atual hoje, nos muito dias de atual, hoje, né? os casos de feminicídio, Sim. de violência à mulher, né? Então, O que mais tem são esses trogloditas aí, né? isso Achando aí. que tem o direito de bater na mulher. Isso aí fala do perigo da má alimentação, né? Dos alimentos industrializados. E aí faz referência a um refrigerante, né? Que estão entre os alimentos mais nocivos, né? Então eu fiz aí, como se fosse uma bala, né? Também violência doméstica, né? Aí uma criança desenhou a família dela. Tá. Desenhou ela. A mãe com o olho roxo. E desenhou o pai e desenhou a mãe com o olho roxo. Isso aí também é o mesmo tema. Esse foi premiado, essa charge? Não, esse aí não foi premiado. Eu não mandei para nenhum concurso ainda. E aí é um cara abrindo um estojo, né, no lugar da aliança. Aí tem uma bala, né? É um desenho muito forte, né? Mas é uma realidade. Isso aí também é uma... Fala sobre a passagem do tempo, né? Aí é um relógio e um senhor já idoso e a morte lutando, e a morte se aproximando dele lutando contra isso, né? Uma criança com fome, né? Delirando, olhando para o céu e vendo alimento, vendo pão, né? Na realidade de muita gente. Sobre a questão ambiental, né? Eu usei aquela obra famosa lá, O Grito. Munch, tá. Legal. Eduardo Munch. E a Árvore em Pânico. Isso aí também é a questão social, né? Tema meio irônico. Criança com fome e a pessoa insensível dando um prato e garfo e faca, né? Em vez da comida. Da comida. Né? E fala da educação, né? Educação na infância, que é muito importante, principalmente de meninas. Eu fiz esse desenho para um concurso lá na Turquia, porque eles têm todo ano um concurso que fala do empoderamento de meninas através da educação, né? Que isso é importante. Então, eu fiz não foi premiado, mas foi selecionado, né? Legal. Isso aí foi o cartoon premiado lá na Turquia, o terceiro lugar lá. Na Turquia? Sim, é mesmo? O terceiro lugar. A Turquia tem também a questão da religiosidade muito forte lá? Tem. A maioria tem a ver? Você acha que teve a ver? Esse critério para você conquistar esse? Não, porque os jurados, ele é composto de pessoas mais isentas, né? Sem vínculo. Aí a passagem do Mar Vermelho, Moisés liderando o povo. Sim, aí eu fiz uma atualização para os dias de hoje, né? Legal. Esse bloqueio, né? Essa luta contra os refugiados, né? Então, muitos países na Europa estão impedindo, né? Os refugiados de entrarem na Europa. Então, eu fiz uma referência. Se fosse essa charge foi desse prêmio? Sim, desse prêmio. Olha só. A mais importante, Rô? Sim. Uma das mais importantes. Que você recebeu. Sim, uma das mais difíceis, né? Porque eu fiquei muito tempo sem nem classificar para esse salão. E você imaginava não, que essa charge ia imaginava, te render essa premiação? Não imaginava. Foi uma honra. E esses foram os primeiros refugiados, né? E essas premiações têm também um valor financeiro? Tem. Lá eles valorizam bastante. Que legal. Né? Isso é importante, né? Sim. Porque é importante. Porque ninguém vive de vento, né? Então é importante realmente valorizar o cartunista, a arte, né? No mesmo ano que eu ganhei em terceiro lugar, eu ganhei um prêmio especial, né? Que eles dão primeiro, segundo e terceiro e mais alguns prêmios lá, como se fossem umas menções honrosas, só que remuneradas. Então eu ganhei 2 prêmios no mesmo ano. Então isso aí rendeu, acho que $4.000 esse prêmio, terceiro colocado. Muito bom. Então, esse aí foi o cartoon que rendeu esse prêmio aqui em Piracicaba, Tira. Que legal, Tira. E no ano seguinte foi premiado em segundo lugar na ONU. Tá. Então, fala é um cartoon
que está sempre atual, né? É uma mensagem universal, não é uma coisa explícita, mas fala do mundo atual, né? Dos problemas, né? Porque o Senhor ali, você vê, ele pede pro cãozinho buscar o jornal, né? Certo. O jornal, aí o cãozinho lá se depara com uma notícia muito triste e volta, né, assustado. Tá. Agora, que notícia é essa? Pode ser qualquer coisa. Isso tá. Por isso é um cartoon que está sempre atual, né? Tá. E tem uma mensagem muito forte, né? Perfeito. Isso é a questão Poxa, mas do até lixo. no espaço? Pois é, já não tem mais espaço ali Puxa na Terra, né? vida. O astronauta na Lua despejando lá. Olha lá, a Terra lá já. Já está repleta. Que É um legal. problema muito sério, né? Isso aí também, né? Esse conflito, né? Poxa. Entre O México e os Estados Unidos. Não. Palestina. Palestina. Ah, tá. Eu pensei que era o muro que o Donald Trump construiu ali. É o muro que tem lá para separar separando. Né, a fronteira do México com. Não, é aquele muro que tem lá na Palestina, certo. Né? Eu fiz 2 crianças, porque as crianças elas não entendem, nem não ligam para a guerra, né? Elas querem brincar, se divertir, né? Aí, da queimada na Amazônia, né? Isso também é uma sempre sempre atual. Sem dúvida. Eu fiz faz uns 15 anos esse desenho. Olha só. E continua forte, hein? Continua atual, né? Isso aí fala de, acho que família, né? De vitória, de felicidade. Então a gente vê. Mas o primeiro parece que não está muito contente. Ou é esse o espírito ou não? Ele está sozinho, você vê. O segundo colocado foi. Eles estão comemorando. O terceiro. Com a família. Com a família lá. O terceiro, então, tá efusivo. Com a família, né? O segundo colocado também recebeu o abraço do filho, da família. Ele não tem ninguém. Ele foi o primeiro colocado, mas não tem ninguém lá para dar um apoio, para dar um abraço. Então, eu acho que o mais importante acho que os amigos, a família. Os amigos. Né? Isso aí também fala de educação, né? Educação, que é importante. E ver uma menina usando as pedras no caminho, os obstáculos, para construir o próprio caminho, né? Tá ali legal. Com um lápis, construindo uma escada para chegar até a escola. E ali na frente tem uma plaquinha, né? Apontando a escola. Nós vamos selecionar mais 2 para você comentar. Passa aí, veja qual que você acha que é interessante. Pode ir passando. Daí ele vai... É até legal para a gente ir registrando também. Esse também de violência doméstica. Esse aí, ó. Esse daí, volta aí. Também sobre guerra, né? Que a indústria bélica é uma das que mais fatura no mundo, né? Isso aí. Só que quanto custa um rifle desse? É. Não é só o valor em dinheiro, custa muitas vidas. Muitas vidas, é isso então, aí. Tem um Não é, código de barra não é à toa que ela tá brotando sangue ali. Sim, o código de barra tá virando sangue. Sangue. Né? Pode passar? Isso aí é o último, último. né? É sobre a geração, então a gente estava né? chegando até o final. Essa é que estava falando, já abordou esse tema, que é a geração, né, de hoje, que está cada vez mais precoce, né, nas redes sociais, nos celulares. Então, eu fiz um bebê ali, um feto ainda conectado, né? É como as pessoas... Isso vale para todo mundo, né? Você parece que está ligado ao celular, né? Parece que faz parte de você, né? O vício, né? Muita gente viciada. Não consegue se desconectar, né? Desconectar, né? 24 horas conectado. Um cordão umbilical entre a pessoa e quando, o celular. na verdade, tudo na vida a gente precisa ter o equilíbrio, né? Sim, tudo. É o tempo de usar as redes sociais, o celular, enfim, mas também, né, o tempo de qualidade com os filhos, com a família. Tudo em excesso, né? Isso aí faz mal. Ô, Hulk, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem está nos assistindo aqui, nós estamos recebendo aqui o Hulk, que é cartunista, cinegrafista e um cartunista. Eu quero ressaltar mais o trabalho de cartunista, porque o Hulk realmente é um cartunista aí reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Queria te perguntar, quem está nos assistindo, esses garotos que desenham, né, que assim como você com 7 anos começou a desenvolver, o que você poderia falar para eles?
qual que é a estratégia para chegar, né? Quem sabe um dia no nível que você chegou, assim como o Ziraldo e tantos outros, né? Que foram inspiradores para você, né? Que foi importante para você dar continuidade ao seu sonho. Então, hoje existe um trabalho, até porque você anda em todos os salões de humor, participa aí de muitas premiações. Existe hoje um trabalho também com a juventude para poder estimular, né, esses talentos? Olha, em primeiro lugar, né, você tem que gostar do que faz. Se você gosta de desenhar, quer ser cartunista, artista, você tem que seguir firme, né? Não se deixar abalar por críticas, né? Porque sempre vai aparecer alguém querendo, né, desanimar, desmotivar você. Para de ficar desenhando essas bobagens aí. Eu vi Você muito, escutou muito isso? ouvi muito quando era criança. Eu imagino. Muito. Você vai ficar Dos louco. seus pais. Às vezes não é por maldade. Às vezes nossos pais não fazem isso por maldade. É que eles têm outros valores, né? Sim. Então ele acha que, né, que a gente tem que se preparar para o mercado de trabalho, para trabalhar. Então para de ficar desenhando essas bobagens e perder tempo. Uma vez me falaram que eu estava até uma professora, né? Eu fiz um personagem de quadrinhos, dos X-Men, no quadro da sala. Ela perguntou quem era, falaram que fui eu. Ela falou: "Você está endemoniado, menino?" Fiquei com aquilo, né? Mas não me deixei abalar. Perfeito. Então, tem que procurar apoio dos pais, né? Os pais têm que apoiar os filhos, né? Quem quer seguir esse caminho da arte, que não é fácil, mas sempre o mundo está sempre mudando, sempre vão surgir outros caminhos, outras formas de você divulgar, vender seu trabalho, né? Então, e seguir em frente. E com relação aos salões, né? Muitos abriram para categorias infantis, né? Piracicaba, que legal. o Salão Humana. É uma forma de estimular também, né? Isso, até na Turquia lá também tem a categoria para criança. Olha Eles só, fazem o catálogo legal. com desenho só das crianças. Sei. E quando a gente vai lá, eu já fui 2 vezes, né? Os cartunistas premiados, eles ficam 5 dias lá. E tem um dia, o primeiro dia, o segundo, que você interage com crianças de escolas, vão lá, você fica o dia inteiro com eles desenhando. Então isso é muito bacana, esse trabalho. Então isso é feito já aqui no Brasil e em vários lugares aí do mundo. Esse incentivo, né? Porque a arte não pode parar, né? Perfeito. Então... O que também, assim, eu acho que você também desenvolveu, né, um modelo, uma sabedoria, né? Porque você também conseguiu caminhar como cartunista, né? Hoje também como cinegrafista, até para completar sua renda, tá? Porque, como você disse, não é fácil, né? Um cartunista sobreviver hoje, né? Então é importante também você ter um plano B, né? E é possível, por exemplo, hoje, você que é um cinegrafista que já foi da CNN, hoje está na Rede Bandeirantes Campinas, poder também conciliar, né? De fazer o que você gosta, que são os cartoons, as tirinhas, as tiras, né? E hoje você consegue, pelo que eu acompanho, você atende hoje o Jornal Federação e outros trabalhos aí, podendo conciliar com outras atividades também, né? Sim, claro. O trabalho na TV veio mais um pouco por necessidade, né? Porque, como eu falei, o espaço para o desenho de humor na imprensa foi diminuindo, né? Está diminuindo cada vez mais. Hoje a gente tem... pena. Uma pena, né? O tempo, mudança, né, dos tempos aí, então a gente tem que se adaptar à realidade, né? Eu tive que ir para outras áreas e conseguir, né, fazer bem também. Mas a gente não pode desanimar, né? Tem que seguir em frente e, se precisar, né, aprender a fazer outra coisa, né? Porque nem sempre, nem todo mundo vai conseguir viver só de desenho, né? Tem muitos artistas que conseguem viver só da arte, né? Mas nem todo mundo, porque o mercado não é tão amplo assim, né? Perfeito. Então, o recado que eu deixo é esse: você não deixe de fazer o que gosta, continue firme aí no seu sonho de virar artista, de desenhar, seguir desenhando, mas se precisar, né, procurar também aprender uma outra área.
No meu caso, da TV, como é a imagem, está um pouco ligado, né? A arte com a pintura, TV, cinema, né? Então, e eu tive uma certa facilidade, né? Para aprender, por conta da minha experiência, né? Já com arte, com fotografia, pintura, desenho. Se você pudesse voltar aos 7 anos de idade, você faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. Legal. Talvez melhor, com mais não, dedicação. isso, né? as reparações, com certeza a gente faria. Sim. Mas Ver você continuaria na arte, sim, como cartunista. Tá na alma da gente, né? Legal. Que é a primeira experiência. E é né? isso que nos faz bem, né? Nos Sim. traz a felicidade. Claro, né? se você não faz uma coisa que você não gosta, você vai ser uma pessoa sempre infeliz. E é né? verdade. Então, e a arte está acho que no meu sangue, né? Sim. E eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Legal. Acho que eu faria tudo de novo. Muito bom. Hulk, eu queria te agradecer uma vez mais pela sua participação aqui no Fala Galvão Podcast. Foi um prazer. É sempre uma honra poder recebê-lo, né? E dizer que, olha, você sabe que eu e a Diana, nós somos seus fãs desde a época do jornal Folha da Cidade, que você já era um cartunista premiado, né? E é muito gostoso hoje a gente poder contar a sua história. Você gostaria de, se eu quiser deixar aí uma mensagem final? Só dizer que foi um prazer e agradecer, né, o convite. Sempre bom aqui estar compartilhando nossa experiência, né, nosso trabalho, que sirva também de inspiração para quem está começando, né? Porque não é fácil, né, viver de arte, mas é sempre um prazer, né, estar compartilhando minhas histórias, meus trabalhos e agradecer aí pelo convite. Legal. E mais do que tudo, histórias vencedoras, porque você é um vencedor. Mais de 50 prêmios, Hulk, isso não é para qualquer um, né? São para poucos. Então é maravilhoso, né? Vocês têm que, né, se sentir orgulhoso, né? Satisfeito aí dessa tua caminhada, que o reconhecimento realmente veio. Realmente o melhor prêmio, né, é o reconhecimento, né? É. Pelo trabalho que a gente faz. E eu acho que eu estou no caminho certo, né? Já mais de 50 premiações aí. Então eu acho que estou deixando aí um pequeno legado. Legal. Isso acho que é o mais importante, né? Você Perfeito. deixar alguma coisa nesse mundo quando não estiver mais aqui, né? Deixa a sua mensagem, né? Exatamente. Através da charge. Você continue vivendo através do seu Legal. trabalho, da sua obra, né? Isso aí. Muito bem. Olha, nós recebemos hoje aqui o Raimundo Hulk Santos Souza, carinhosamente conhecido como Hulk, cartunista, cinegrafista da Rede de TV Bandeirantes Campinas. E quero convidar uma vez mais, né, para você nos acompanhar no nosso canal, pelo YouTube, José Galvão e Tu, tá bom? Os nossos podcasts vão ao ar todas as quartas-feiras, às 19h30. Gratidão, até o próximo programa.